construções antigas, megalíticas, inexplicáveis, estruturas tão antigas quanto o tempo, continuam impressionando historiadores e pessoas, engenheiros no mundo inteiro. Dr. Johnny, eu vou começar com as pirâmides e a esfinge do Egito. Naquela época, há milhões de anos atrás, como é que se construiu uma obra daquela? E eu repito, Johnny, sem engenheiro, sem cimento, sem tecnologia. Johnny Guerra, pirâmides do Egito. Sidney, é difícil a gente saber como que as pessoas que viviam há milhares de anos produziram obras tão espantosas. Como que as civilizações antigas construíram essas maravilhas arquitetônicas que estão durando até hoje. Com a tecnologia atual, qualquer construção de hoje em dia, Sidney, se você não der a manutenção, em 100 anos está desmoronando. Em 200 anos no máximo. É verdade. E nós temos construções que estão durando há milhares de anos. É verdade. Ou seja, então nós estamos diante de uma tecnologia antiga mais avançada do que a nossa própria tecnologia atual. É verdade. Como os povos antigos ergueram esses monumentos gigantescos e complexos sozinhos? Então nós temos que nos perguntar, ou eles receberam assistência alienígena? Será? A verdade é que os próprios engenheiros modernos não conseguem explicar. A pirâmide do Egito, a pirâmide de Gizé, ela é a estrutura que é lá do espaço, que é primeiramente reconhecida lá do espaço, olhando a Terra. E as dimensões tão grandes, enormes, e designer preciso continua espantando os engenheiros até hoje. A geometria e a matemática empregada na construção e no alinhamento astronômico preciso é assustador, Sidney Assis. Quando você tem posse dessas informações, qualquer engenheiro moderno fica assustado. Então a gente pergunta, como que o povo, naquela época, há mais de 12 mil anos, transportaram blocos de pedra enormes, pesando toneladas, a mais de 800 quilômetros. Como? Além disso, tiveram que erguer esses blocos a mais de 70 metros, Sidney Assis, sem guindaste. Como é que conseguiu, rapaz, uma proeza dessa? Então, como que eles conseguiram erguer blocos enormes, toneladas, pesando mais de 50 toneladas, a mais de 70 metros? É um mistério o negócio. E o mistério maior ainda é que a pirâmide do Egito, hoje, com a tecnologia de computador que a gente tem, com o satélite, você tira foto da Terra, a pirâmide do Egito, ela está localizada no centro de massa terrestre. Você faz o cálculo da massa lá, o pessoal, os cientistas, e agora eles descobriram que a pirâmide está alinhada perfeitamente no centro de massa terrestres e, ao mesmo tempo, está alinhado com o cinturão de Órion. Está alinhado com as estrelas. Da onde que essa civilização antiga tirou um conhecimento tão avançado? A geometria da pirâmide, ela só pode ser compreendida, Sidney, se olhada do céu. E como que esses construtores conseguiram construir a pirâmide do Egito com um alinhamento preciso com as estrelas, com um alinhamento preciso com o centro de massa terrestre, se não existia computador, não existia conhecimento para fazer o que foi feito? Importantíssimo. Johnny continua, né? Como as civilizações... Na verdade, eu não respondi, né? Eu estou fazendo outras perguntas, né? Exatamente. Eu estou perguntando e refletindo. Isso é pra gente refletir. Porque nós não temos respostas. São obras surreais para se construir nessa década e há milhares e milhares e centenas de décadas atrás. Como as civilizações antigas construíram essas maravilhas arquitetônicas mais duradouras da Terra? Como os povos antigos ergueram esses monumentos gigantescos, complexos, sozinhos? Sem receber... Será que houve intervenção alienígena?
Na Inglaterra possui um círculo de pedras megalíticas mais misteriosas do mundo, chamado Stonehenge, que possui dezenas de alinhamentos astronômicos precisos. Qual a mensagem que podemos extrair dessas construções? Como é que levantava uma pedra de 800 toneladas sem guindaste? Coxinho precisa saber. Johnny, na Inglaterra possui um círculo de pedras megalíticas mais misteriosa do mundo, chamado Stonehenge, que possui dezenas de alinhamentos astronômicos precisos. Será que tem algum tipo de mensagem que pode se extrair dessas megas construções? Johnny, ao vivo. Para mim, Sidney, a mensagem é a própria estrutura. Stonehenge é uma réplica do sistema solar, incluindo a Terra e Plutão. Então, nós temos uma estrutura que possui mais de 4.000 anos de idade. Viu, Sidney Assis? Os arqueólogos, eles estimam que Stonehenge possui mais de 4.000 anos. Quanto, Dr. Johnny? Mais de 4.000 anos. Caraca. E é possível que seja ainda mais antiga, porque você não consegue fazer aquele teste que você consegue saber a idade de uma pedra, né? Até porque a pedra está aí desde a criação da Terra, criação do mundo. Então perfeito. Você não consegue saber quando foi construído, mas eles estimam que foi há mais de 4.000 anos. Então nós temos uma estrutura assim, com mais de 4.000 anos, que possui conhecimento astronômico avançados e alinhamentos precisos com a réplica do sistema solar. E como que as pessoas sabiam da existência de Plutão há 4.000 anos atrás, sem telescópio? Alguém falou para eles sobre a existência de Plutão e sobre todos os outros planetas do sistema solar. Porque no período neolítico não tinha como o povo saber disso. Verdade. Será que esses conhecimentos de geometria avançada e astronomia avançada poderia ter sido transmitido a nossos ancestrais pelos extraterrestres? Essa é uma pergunta que muitos ufólogos fazem. Até hoje, né, Johnny? Até hoje. Então, não temos respostas, mas temos mais perguntas. Será que esse conhecimento avançado de geometria e de astronomia extremamente avançado foi transmitido por alguém de outro mundo? Como que a civilização humana há mais de 4.000 anos possuía um conhecimento tão avançado que causa espanto até hoje com a existência de computadores que nós temos? Nós temos ali então, na Inglaterra, um círculo de pedras que foi o primeiro computador de pedra na face da Terra. Um computador feito de pedra que marca alinhamentos do Sol, das estrelas, dos planetas, dos eclipses solar e lunar. Como esses povos antigos possuíam um conhecimento que para você desenvolver ele precisa milhares de anos. Você sabe que alguns eclipses são extremamente raros e ocorrem a cada 25.000 anos. E existe marcação de eclipse no Stonehenge com mais de 25.000 anos. Como que esses povos antigos adquiriram esse conhecimento? Boa pergunta. Excelente interrogação. Quem era a serpente do deus Maia? Kukulkan chama a serpente deus Maia. O que era a serpente do deus Maia? Essa palavra Kukulkan significa serpente emplumada, tá? Eu visitei o templo do deus Maia Kukulkan lá no México. Impressionante? É impressionante. Por que eu fui no México? Eu sou atleta e eu fui disputar o campeonato mundial no México. Para quem não sabia, me permite uma parte, fugindo da pauta. Para quem não sabia, o Dr. Johnny é um campeão excelente judoca.
E eu fui disputar o campeonato mundial em Cancún. Você acabou de dizer Cancún aí. Cancún é muito próximo. Cancún. Fica a 250 quilômetros tem uma pirâmide. Uma pirâmide lá. E aí eu fui visitar esse templo, que é da serpente maia, a serpente emplumada. Eu já vi no History Channel falar Exatamente. sobre isso. Essa Kukulkan significa, essa palavra Kukulkan significa serpente emplumada. E segundo a lenda maia, Kukulkan desceu do céu e trouxe conhecimento avançado sobre matemática, astronomia e engenharia àquela civilização. Tá? Tanto que o calendário que nós utilizamos hoje, ele veio do conhecimento maia. Lembra-se daquela história que o mundo ia acabar em 2012, teve até aquele filme. Mas, na verdade, esse calendário maia que previa o fim de 2012, não era o fim do mundo, era o fim de um ciclo. De uma era. E aí as pessoas começaram a interpretar que seria o fim do mundo e era uma previsão maia. Mas os maias nunca previram o fim do mundo. Eles apenas previram o fim daquele ciclo. E realmente, se você for ver, em 2012 foi o encerramento de vários ciclos. Nós hoje vivemos uma revolução tecnológica, o conhecimento avançado hoje da ciência está avançando, né, em forma exponencial, e isso começou a acontecer depois de 2012. Tá? Então, a gente vê que o deus Kukulkan, ele era retratado como um ser que trazia sabedoria. E nós vemos histórias semelhantes em várias mitologias. Vou dar um exemplo da mitologia grega. Nós temos o exemplo de um titã, que ele era conhecido como Prometeu. E ele desobedeceu as ordens de Zeus e trouxe o conhecimento de fogo para a humanidade. Já tem filme que retrata sobre isso, né? Ele deu fogo para a humanidade. Então é a lenda que diz que o titã Prometeu desobedeceu a ordem de Zeus e trouxe o conhecimento do fogo para a humanidade. E por causa disso ele foi punido por Zeus, tá? Na mitologia inca, a gente tem o deus Viracocha. Deus Viracocha é um poderoso deus. Para eles é o deus criador, o criador do universo, Viracocha. E ele era descrito como portador da luz, que trouxe conhecimento de medicina, de astronomia e outras ciências avançadas. Então, eu pergunto mais uma vez, Sidney Assis, por que tantas culturas diversas que não tinham conhecimento nem ligação de uma com as outras, eles eram separadas por distâncias enormes naquele tempo, não existia transporte, como que você vai atravessar o mundo de uma ponta a outra, e culturas tão diferentes terem histórias tão parecidas? Como que isso foi acontecer? Isso é outra pergunta. Impressionante. A construção megalítica de Namadol é amaldiçoada, e só para a população entender de maneira sucinta, o que é a construção megalítica, Johnny Guerra? Sidney Assis, Namadol é uma cidade que ela fica numa ilha no Oceano Pacífico. E ela é conhecida como Veneza do Pacífico. Verdade. Tá? E ela é construída numa ilha, e parte da construção ela entra dentro da água do mar. Ela é construída de baixo para cima, dentro do mar. E o esforço que foi empregado para construir Namadol se compara com as pirâmides do Egito. Porque são pedras megalíticas também, de pesos de toneladas, extraída de um lado para outro na ilha. Como é que você transporta? Você transporta no meio da mata. Como que você transportar? Porque existe floresta. Do local aonde foi transportado até onde foi construído, não tem como passar. E eles atravessaram floresta, atravessaram o rio e construíram uma construção dentro da água. E essa é uma construção muito antiga. E aí a gente pergunta com os historiadores, né? Eles perguntam para os nativos, né? Como que eles explicam aquela construção? E aí os nativos têm a história deles, né? O que os nativos dizem, né? Qual que é a lenda que eles dizem? Que eles usaram um método de construção, Sidney, que não existe hoje, tá? Então, como que os nativos dizem que aquilo lá foi construído? Que aquelas pedras foram levitadas. As lendas dizem... Como assim, doutor, levitadas? Explica para os ouvintes. Eles dizem que as pedras foram voando de uma parte a outra da ilha. Talvez essa lenda, Sidney, possa explicar a maioria das construções megalíticas do mundo.
né? Vou dar um exemplo. A gente falou lá do Egito, que as pedras foram transportadas por cerca de 800 quilômetros. Verdade. Os arqueólogos tradicionais dizem que aquelas pedras foram transportadas por escravos com cordas arrastando na areia em cima de tronco de madeira. Eu até hoje não vi nenhum vídeo dos caras repetindo esse feito hoje em dia, transportando uma pedra com toneladas, pesando toneladas na areia, rolando em madeira. É humanamente Junta impossível. aí milhões de pessoas para fazer isso aí. Claro, se você juntar muitas pessoas, você consegue ter uma força. Mas rolar na areia, em cima de tronco de madeira, puxando na corda, não tem... E pra subir isso lá em cima, como é que faz? Pois é. Então, nós temos que perguntar, né? Como que isso foi acontecer? Importante. E aí, a questão que você me perguntou, se Namadol é amaldiçoada. Exatamente. Os habitantes acreditam que essa ilha, essa construção, essa cidade é amaldiçoada. Porque eles veem luzes se movendo em cima da cidade durante a noite. E eles acham que se passar a noite lá em Namadol, vão morrer. Dizem os nativos locais que poderes de outro mundo guardam a mística cidade. Os espanhóis, quando chegaram lá pela primeira vez, foram alertados pela civilização local lá, que a cidade era amaldiçoada. Só que eles não deram ouvidos, entraram na cidade, arrombaram umas tumbas que tinham na construção, igual aconteceu nas pirâmides do Egito, e os primeiros que entraram na cidade e arrombaram a tumba, no outro dia morreu. E na pirâmide do Egito aconteceu a mesma coisa. Tá? Então, existe também filmes que falam sobre a maldição da pirâmide. Os primeiros humanos que arrombaram as portas das pirâmides também morreram. Tanto que aconteceu em Namadol. Então, segundo as lendas locais até hoje, nenhum morador da ilha passa a noite em Namadol. Porque eles acreditam que se passar a noite lá vai morrer. Vão sofrer aí uma punição. Gente, ainda em tempo eu quero falar para Johnny ao vivo, falando de assuntos polêmicos e que mexe com a cabeça de muita gente no Brasil, no mundo inteiro, né? Esses assuntos realmente tem coisas que não se explicam. Como é que você vai arrastar uma pedra de 800 toneladas na mão, na corda e passando em cima rolando em cima de árvores, né? De troncos. E para subir lá em cima. Então, nem a tecnologia hoje, que é a mais avançada do mundo, não se explica um negócio desse. Johnny, a pergunta que não se cala, todos que estão nos ouvindo precisam saber. Qual é o mistério nos desenhos das linhas de Nazca no Peru? Nazca no Peru. Nazca? Qual é o mistério, né, dos desenhos das linhas Nazca no Peru? E o que é os desenhos Nazca no Peru, pro povo que tá curtindo o programa? Quem não sabe o que é os desenhos de Nazca no Peru, vocês vão no Google, coloca lá desenhos ou linha de Nazca, né? Nazca escreve N-Z-C-A. Nazca. Se você escrever Nazca com S, vai aparecer também. Eu também já vi no History Channel sobre isso. Linhas de Nazca. Aí quais são essas linhas? Lá tem desenho de animais, tem desenho de aranha, de urso, dos animais que existem no planeta Terra e que existiam naquela época que foi feita, né? São desenhos muito, muito antigos que... O que é mais misterioso, Sidney Assis, que só podem ser vistos do céu. Como é que é, Dr. Johnny? São glifos, né? São desenhos, geoglifos, de desenhos de animais que só podem ser vistos se olhados do céu. Então, como que uma civilização antiga fez um desenho no meio do deserto que só pode ser apreciado do céu? É verdade. Sendo que nós não tínhamos avião naquela época. É verdade. E pra quem foi feito aqueles desenhos? Não tem explicação. Se não existia avião. Eu acredito, e os ufólogos acreditam, que esses desenhos foram criados como sinais para seres celestiais que desciam do céu. Talvez essa seja a prova que alienígenas não só visitaram uma vez Nazca, mas também como continuaram a visitar lá no decorrer dos séculos.
Pelo visto, parece que todas as culturas de todo mundo tentaram se comunicar de diversas formas com seres do céu. Você vê as pirâmides alinhado com as estrelas. Você vê Stonehenge com um alinhamento com um círculo de pedra que representa o sistema solar e todos os planetas. Aquela que está alinhada com o que o pessoal fala das estrelas Três Maria, que é muito conhecido. Isso, é o cinturão de Órion. Cinturão de Órion. Cinturão de Órion. E as Três Marias. E a pirâmide do Egito está alinhada com o cinturão de Órion. Que é aquelas três estrelas que todo mundo conhece. Ah lá, as Três Maria! Então, parece que as culturas de todo mundo, em locais que não existia nem contato entre eles, tentavam se comunicar com os seres do céu. Parece que eles estavam tentando convencer esses seres celestiais pousar as suas naves e nos visitar novamente. Caraca, velho. Tem coisas que é impressionante. O ufólogo diz que isso são evidências que os alienígenas do passado nos visitaram, nos orientaram, nos instruíram e nos influenciaram desde o início da civilização. Importante. Gente, Johnny Guerra traz sempre uma pauta importante e polêmica para aqui informar, discutir, debater com os nossos ouvintes. Tem muita gente que me vê na rua e fala, o que o Johnny tá falando é uma coisa que a gente nunca ouviu falar. Outros falam, faz sentido. Então, assim, é um assunto que mexe com a curiosidade do ser humano. Você pode adiantar a pauta da semana que vem ou é surpresa? Sobre o chupacabra. Esse é famoso. Esse é daí. Todo mundo já ouviu falar. ET de Varginha e chupacabra. Chupacabra e ET de Varginha. O chupacabra, gente, tá no History Channel, no Discovery Channel, já passou vários documentários sobre o chupacabra. Tem muitas histórias em cima do chupacabra. Esse fenômeno chupacabra ocorreu no Brasil e no mundo todo. Ocorreu em outros lugares primeiro, chegou no Brasil e no mundo inteiro teve chupacabra. E o ET de Varginha é um típico caso brasileiro, que a gente tem o caso mais famoso até hoje, ET de Varginha, mas a gente vai falar dos dois, tanto o chupacabra, que ocorre no mundo inteiro, e ET de Varginha. Próximo programa, hein? Aguarde aí. Esse você vai interagir comigo. Esse eu vou deixar você interagir comigo e com o Johnny sobre o ET de Varginha, né? E o famoso chupacabra. Você já viu algum chupacabra aí, meu amigo? Hein? Sim ou não? Amigo, você tem um amigo que parece um chupa-cabra? Se você tiver, dá um tapinha nas costas dele assim e dá um sorriso. Você tem algum amigo aí que é meio parecido com o chupa-cabra? Então, no próximo programa, Johnny aqui comigo ao vivo. Obrigado, Dr. Johnny. Bom final de semana, bom feriado e a gente te espera semana que vem. E antes de finalizar, Sidney, eu queria esclarecer, porque esse programa, ele tá explodindo de audiência. Cada vez que a gente vem e traz essa pauta, a polêmica tá sendo muito grande. Sem demagogia. E algumas pessoas me param e perguntam assim, mas tudo isso que você tá falando aí, você acredita em Deus? Já me questionaram isso também. Eu já respondi no primeiro programa. Acontece que muitas vezes a pessoa talvez não tenha ouvido o primeiro, ele pega o segundo, ele pega o terceiro. Sim. E não ouviu o que eu disse no primeiro programa. Eu disse que Johnny Guerra, você acredita em Deus? Eu acredito sim em Deus, né? Tanto eu quanto o próprio Papa Francisco também declarou que a crença em extraterrestres não contradiz a crença em Deus, né? Eu expliquei que tudo que é fora da Terra é extraterrestre. Então você vê um meteoro que entra na Terra, ele é extraterrestre, né? E aí eu expliquei no primeiro programa que a história bíblica diz que Deus criou o céu e a terra. E se Deus não é um ser terrestre, ele é extraterrestre. Então eu expliquei dessa maneira. Então se você acredita em extraterrestre, você obrigatoriamente tem que acreditar em Deus. Ou se você acredita em Deus, obrigatoriamente você acredita em extraterrestre, porque é uma questão de lógica, porque a terra foi criada por ele. Então não contradiz nada. Então se você acredita em ser de outro planeta, não significa que você não acredita em Deus. E aí, no segundo programa, eu trouxe a questão que existem indícios dentro da Bíblia Sagrada sobre visões de OVNI, objeto voador não identificado. E eu disse, na Bíblia, no Velho Testamento, tem uma passagem que fala sobre a carruagem de fogo que sobe aos céus,
né? E eu expliquei, olha, essa carruagem de fogo é uma tecnologia mal compreendida. Quem escreveu a Bíblia viu aquele acontecimento, viu uma carruagem de fogo subindo aos céus. Como o único meio de transporte na época era carroça, ele chamou aquilo de carruagem, porque só existia cavalo e carroça. Só que hoje a gente tem foguete. E eu falei, ó, pra mim isso parece um foguete, né? E eu não disse que não existiu a carruagem de fogo, aconteceu, ela está descrita na Bíblia. E eu trouxe essa passagem como o primeiro objeto voador não identificado que está registrado no Velho Testamento. Aí uma pessoa me parou na rua assim, me perguntou, olha, eu procurei na Bíblia se existe mesmo essa carruagem de fogo e encontrei, só que eu não entendi o que estava escrito. E eu fui e perguntei pro meu pastor, o que significa carruagem de fogo? E o pastor disse, é a glória de Deus. E então eu pergunto, o que não é a glória de Deus? Para mim, tudo é a glória de Deus. O pastor está certo, porque a onda do rádio chegando no ouvido das pessoas hoje, nesse momento, quem está nos ouvindo, é a glória de Deus. A gente ter o conhecimento para construir carro, construir um foguete que sobe aos céus, é a glória de Deus. Portanto, uma carruagem de fogo que sobe aos céus realmente é a glória de Deus. E é o que eu acredito em Deus. O que a gente está trazendo aqui é apenas uma perspectiva diferente e nova de olhar o que já está escrito, e nós não estamos contestando nenhuma religião, nada que está escrito na Bíblia. Nós estamos apontando apenas que aquilo nos parece como algo diferente do que existe o entendimento tradicional, né? Então eu estou trazendo só um novo entendimento que não conflita em nada com nenhuma religião. Como ele está trazendo hoje aqui a questão de Stonehenge na Inglaterra, Namadol na Micronésia, Templo de Kukulcán no México, né? Machu Picchu no Peru, linhas de Nazca no Peru e outros assuntos. Johnny, muito obrigado, bom final de semana e bom feriado, e até a semana que vem com amanhã, né? Acredite se quiser, a Sandra falou que não vai fazer um programa que ela tem medo, então eu vou acionar o Osney. Na semana que vem vai estar nesse programa o Chupa Cabra e o ET de Varginha. Obrigado, Johnny. Grande abraço a todos.